Camélia está no ar 24 horas. Participem! Desde 2005, né, a sala multifuncional, ela teve início a partir do ano de 2009, né, que se deu início à sala de recursos para depois passar à sala multifuncional. Hoje eu estou trabalhando na sala de altas habilidades, que é nova no núcleo, né? É a primeira sala do núcleo norte de altas habilidades superdotação. Eu entrei no Arnaldo, na verdade, esse ano tem menos de um mês que eu estou trabalhando aqui no Arnaldo na sala de recursos. Está sendo uma experiência nova para mim, que eu vim da educação especial, mas com deficiência intelectual severa e grave. Os alunos estão voltando aos poucos, porque eles estavam com outros professores, passaram acho que mais ou menos um mês e pouco sem professor, então eles estão voltando aos poucos. E que eu pude observar assim que tem bastante alunos com dificuldade de aprendizagem. Hoje, o que ocorre? Há 5 anos atrás, 3 anos atrás, isso não acontecia, né? Então a mãe procura a escola para matricular o filho, normalmente, né? Saiu lá da escola municipal, veio para a escola estadual, que antes era 5º ano, hoje 6º ano. Perfeito, vai fazer a matrícula. Cabe o pessoal da secretaria pegar a documentação e perguntar a respeito se a criança cursava ou não uma sala de apoio ou uma sala de recursos. Esse material hoje, ele vem já com a família, né? Então já vem uma hipótese diagnóstica de uma possível disfunção, né? Ou de um transtorno de aprendizagem, onde a criança vai necessitar do apoio de sala de recursos. Hoje acontece dessa forma, mas antes não. Muitos pais, eles têm preconceito, né, de chegar na hora da matrícula e colocar: olha, meu filho tem um problema, né, e ele vai precisar da sala de recursos. Então eles omitem da secretaria, a secretaria não sabe, faz a matrícula, coloca numa sala normal, não tem supervisão, e aí passa o primeiro trimestre, depois o segundo trimestre, mais para o final do ano, quando a reprovação é iminente, e aí esse aluno, essa mãe vem, e aí as pedagogas da escola nos procuram para fazer a intervenção, né, que é fazer uma avaliação psicoeducacional e uma intervenção, para descobrir quais são os motivos, mas aí já é tarde. Então isso acontece também. Quando a mãe chega, né, na escola com o filho, a gente faz uma entrevista, né, com ela, que se chama anamnese, para juntar dados, para obter dados, né, de quais são as características dessa criança, como que a família funciona, se ela vai ter condição de trazer a criança para dentro da escola nos dias que a gente pode atender. Aí começa todo o processo para levantar uma hipótese de qual seria então o diagnóstico, né, ou qual seria o transtorno, a dificuldade de aprendizagem da criança. Leva mais ou menos 2 a 3 meses, o que é amoroso. A parte pedagógica da escola para estar entrando em contato com essa família, a família vir até a escola, a família prestar essa entrevista, ficar nessa entrevista. Mais difícil ainda seria para nós o contexto escolar, que depende de todos os profissionais, todos os professores que trabalham com a criança. Eles têm uma ficha, né, para preencher com todas as dificuldades que eles percebem da criança. Então a gente hoje trabalha com língua portuguesa, matemática e educação física. Pretendemos trabalhar com artes também, mas seriam as 4 disciplinas que nos embasam teoricamente para poder montar o processo do contexto escolar. Não é ainda uma avaliação psicoeducacional. Aí, com esse contexto escolar, com a anamnese, nós levantamos uma hipótese e mandamos para uma psicóloga. Essa psicóloga aplica alguns testes e nós, em contraponto, também aplicamos outros testes para montar uma avaliação psicoeducacional. Então é um processo que vai aí de 6 meses a até 8 meses uma avaliação dessa. Porque assim, nós não temos psicóloga, né?
Aí se precisar do neurologista nós não temos, então nós temos muita dificuldade, mas não deixamos de atender a criança. Quando nós temos a hipótese levantada aqui na escola, a gente começa o trabalho com o aluno, mesmo sem o laudo. E aí vamos buscando esse laudo, ou por vias, no caso de se a mãe tem plano de saúde, né? Ou a gente tenta o município, ou a gente tenta o estado. Enfim, a gente tenta colocar a família em contato com esses profissionais para a gente poder fazer um mapeamento mais claro. Né? Na sala de aula, como é que vocês percebem a relação dos outros alunos diante dos alunos da sala de reforço? Quando essa sala é preparada, né, quando essa sala é preparada por um dos professores, né, olha, nós temos um amiguinho que tem mais dificuldade, principalmente no 6º ano, que é quando a criança chega, eles acolhem a criança. Eu não vejo problema nenhum, eles acolhem a criança, eles sabem que ela tem um pouco mais de dificuldade e acolhem, sem problema, e os professores também. Mas assim, o problema maior seria quando essa criança chega sem nenhuma hipótese, sem ninguém conhecer, e aí ela consegue se perder nesse processo de aprendizagem e vai pro processo da indisciplina, aí gera uma indisciplina, porque tem uma desmotivação, aí o profissional que está trabalhando com ela não sabe os motivos e ela fica totalmente desmotivada, ela perde as questões da escola, vai para a indisciplina e ela pode até ir para o conselho escolar e ser colocada em outra escola, né? Sem entender. Então, assim, nós acabamos não entendendo o processo, como funciona essa criança, né? E a gente acaba perdendo esse aluno, porque se for um transtorno emocional mais sério, não tiver acompanhamento, não tem motivação. É o que acontece com as crianças de altas habilidades, que eles não são super dotados, gênios na questão de entender tudo, né? Eles têm uma inteligência maior e eles não compreendem isso, né? Então eles não têm entendimento por que eu tenho que fazer tantas atividades ou copiar do quadro. Aí o professor, não, mas ele não escreve, ele não copia, então ele não é um bom aluno, né? E na realidade é bem ao contrário, é o professor que tem que saber lidar com isso e buscar no aluno o que ele tem de melhor, do seu potencial e trabalhar com isso. Um pouco comigo aqui, né? Você que deu um pouco mais de tempo, assim. Mas ortografia, a troca de letras, porque ela fala. Porque aqui eu percebi, ela não troca, ela come. Então, porque a dislexia, ela não lê, não faz a leitura e tem a troca do G e tal, né? Mas a desortografia, ela faz a leitura correta e então nós temos aí ainda muitos caminhos a percorrer, né? E no caso também, esses alunos, às vezes, que não tem diagnosticado, acontece muita reprovação, né? Tem aluno aí que está reprovando há 4 anos. Claro que daí tá lá no 6º ano com 14, 15 anos, né? Ele não tá mais com paciência para aquilo, claro que vai gerar indisciplina, né? Os professores também, você não vai lidar com um aluno de 6º ano, com aquela faixa etária, com um aluno de 14 anos da mesma forma. Só que você acaba lidando com o grupo, né? É difícil você pegar um individual, porque eles têm os conteúdos para repassar, eles têm um cronograma para seguir, que eles também não podem ficar voltando por conta daquele aluno. Não é nem má vontade do professor, ele não tem tempo para isso, ele não tem tempo para se dedicar àquele aluno para fazer ele avançar. Daí gera várias situações. Na avaliação de vocês, o sistema educacional hoje está preparado para a inclusão? Sim, está. Por quê? Porque quem é que tem que estar preparado para receber esses alunos? Somos nós, professores, né? Então nós não podemos receber um aluno já com preconceito, né? De ter aquela sala muito homogênea, isso não existe, né? O ser humano, cada um é diferente. Então nós temos que receber os alunos pensando que ele é um ser biológico, social, né? E psicológico. Então se eu não me alimento bem, eu não estou com o meu biológico legal, estou com algum problema, eu não vou render, independente de ter ou não um laudo,
Eu tenho que buscar no meu aluno o que ele tem de potencial e não minimizar isso. Ele não consegue, então eu não trabalho. O professor ele não pode já ter esse preconceito, de que eu não sei lidar com esse aluno. Na realidade, você é professor, nós somos professores, nós temos que lidar com essa grande massa, diferente. Todos nós somos diferentes, somos especiais, Então, não vejo, dizer o sistema não pode. O sistema não pode com quem não sabe, com quem tem dificuldade, com quem é muito inteligente, porque as salas de aulas estão superlotadas. Então, o problema está na quantidade de alunos na sala de aula. Então, eu acho que o professor, às vezes, não tem esse tempo de dedicar-se a conhecer cada um dos seus alunos. Então, no meu ponto de vista, diminuir a quantidade de sala de aula já seria um grande passo para que o professor pudesse fazer avaliações diferentes, Então, se eu tenho lá um hiperativo ou um transtorno desafiador, eu já posso lidar com ele de uma forma diferente. Senão eu não posso nem saber qual que é eu não tenho tempo nem de ler a minha hipótese diagnóstica, Então, como que eu vou trabalhar com ele? Aqui daí no caso, quando ele vem pra cá, a primeira coisa que a gente vai olhar é o boletim dele, vendo onde que tá a maior dificuldade dele. Acaba acontecendo que às vezes alguns alunos estão com dificuldade em todas, em todas ali, não tem, digamos assim, você puxar para o mais claro, a gente acaba puxando mais para o português e para a matemática, até porque nós não é nem porque a gente não tem muito tempo, você atende ele aqui 1 ou 2 vezes a semana ou 1 hora. Então, a maioria deles, como tem o problema na base, a gente tem que pegar lá na base, para que eles consigam vir a acompanhar os conteúdos, que os professores estão passando na sala de aula. Mas primeiro a gente faz ali uma avaliaçãozinha com ele, ver qual é o ponto que ele está, para partir dali, para partir do ponto que ele já consegue fazer para avançar um pouco mais. O que a gente percebe assim? Alguns alunos, eles fluem melhor, você vê, você consegue enxergar o resultado. Tem outros que é um pouquinho mais devagar, que você trabalha aquilo e você ainda não consegue ver um resultado naquele aluno. Só que alguns alunos já estão com o lado. Nós temos um aluno aqui que tem deficiência intelectual. Eu não posso cobrar desse aluno que ele chega aqui e que ele já me deu uma resposta, nesses primeiros dias. Com ele vai ser mais lento mesmo o processo, diferentemente de outros que ele tem uma dificuldade de prestar atenção no quadro, tem problema para aprender, tem uma dificuldade ali de aprendizagem, mas às vezes o problema dele está nele se concentrar na hora que a professora está falando, conseguir se desligar do que está acontecendo ao redor da sala de aula. E a gente trabalha muito com isso também, com a fala, com a autoestima. Muitos alunos chegam aqui para nós achando que não consegue, que é incapaz, que, vamos usar o verbo correto, que é mais burro que o outro, eles se acham assim. E você trabalhar isso também com ele, a autoestima, você consegue sim. Tenta prestar atenção, por que você não está conseguindo? Avalie a gente volta no erro deles, você fez isso aqui errado. Porque aqui a gente consegue dar esse atendimento individual, que às vezes o professor não consegue lá fazer ele refletir no que ele está errando. Então alguns alunos têm esse potencial e você consegue avançar com eles nessa questão. Eu diria não partir do que ele não sabe, não partir do que ele não consegue, partir do que ele consegue fazer. Aí você consegue aumentar a autoestima do aluno. Porque se eu já sei que ele não consegue determinado assunto, eu vou partir de outro. Aí eu consigo que ele dê aquela motivada, eu falo, vamos lá, vamos conseguir. Então vamos chegar onde ele precisa. Lembrando sempre que o currículo ele tem que ser flexível. Então eu entendo que nós já temos conteúdos minimizados no estado, que nós poderíamos dar mais para esses alunos. Então nós temos que fazer planejamentos diferenciados para a mesma turma, que aí é que pega, porque eu não tenho tempo de fazer esses planejamentos diferenciados. Se eu vou trabalhar com uma criança que tem altas habilidades, ele não vai. Como hoje o Gabriel Salvador, ele fez todas as continhas, de vezes ele constrói os números, mas ele na sala de aula, em meio ao grupo, ele não consegue fazer.
mas eu sei que ele sabe fazer. Então eu vou ser a ponte entre o aluno e o professor de matemática, né? Mas o professor de matemática teria que ter uma estrutura para estar fazendo um planejamento, uma prova diferenciada com ele em sala de aula. Então essa é a parte mais difícil. O que hoje o professor faz? Quando o professor chega e vê um aluno que tem um trabalho completamente fora da estética que ele precisa, uma letra, não copiou, né, fez mal, eu sei de alguns professores que pegam e jogam no lixo o trabalho e mandam o aluno refazer, né? Aí que está o problema. A partir do momento que eu vi um trabalho que está todo fora da estética, com uma letra, com erros ortográficos que não são compatíveis para aquela idade, eu faço e jogo no lixo o trabalho do meu aluno. Então é a mesma coisa que eu estivesse pegando meu aluno e colocando no lixo. Além de comer, ela não faz a coesão e a fluência Tá mais pra de ortografia do que pra dislexia, né? Esse é o nome. Então toda a autoestima, porque por mais que ele não tenha feito da maneira que o professor gostaria, teve o esforço dele fazer, né? E esse esforço todo naquele momento é lixo, né? Então eu joguei o meu aluno no lixo naquele momento. Aí ele vai realmente me dar mais trabalho ainda, né? Então a gente, enquanto professor, tem que ter aí uma certa cautela, uma certa paciência, quebrar alguns paradigmas, né, para poder receber essa turma, né, de uma outra forma, não minimizando conteúdos, não deixando de cobrar e muito menos passando esses alunos sem que eles tenham um mínimo de conteúdos. Nós trabalhamos com Lego, nós trabalhamos com dominó, nós trabalhamos com leituras de livros, né? Alguns livros estão no armário, mas nós trabalhamos na biblioteca. Então, quando o aluno tem dificuldade de interpretação das atividades, né, de leitura, então nós trabalhamos com livros de história. Nós não trabalhamos com os currículos, né, com o currículo básico do colégio. A gente trabalha muito o lado afetivo, como a minha colega colocou, né, as questões afetivas, a socialização dele no grupo, o eu dele, né, centrar o aluno em quem ele é, que ele pode ter dificuldades sim, que todos têm dificuldades e que ele tem os seus potenciais também, né, que ele tem também condição de chegar aonde os outros estão, né, que cada um é um. Na internet a gente usa bastante alguns sites de jogos com eles, né, porque todos gostam muito, né, do computador, então a gente usa e abusa desse recurso, mas nos sites educativos. E até mesmo no básico, assim, né? Entra aqui no site, porque assim, eu tento colocar pra eles, você tem computador em casa, você fica só jogando, use o computador como também uma ferramenta de ensino, mostra pra ele, tem sites ali que ensina desde o início, continha de dividir, mais e menos, tá com dificuldade naquilo, vai procurar lá, né? Você tem esse recurso em casa, então também um pouquinho de esforço você vai conseguir acompanhar, desde que você procure. E aqui mesmo eles pegam joguinhos ali, pegam perguntinhas básicas, aqueles que têm a dificuldade, pelas questões bem básicas mesmo. E o que vocês diriam para nós, professores, funcionários, a respeito do trabalho de vocês para melhorar, assim, chamar atenção? Ou pontos positivos, negativos, que vocês acham que seria importante frisar? Eu acho que é um longo caminho ainda, né? Porque todos entendam o que está acontecendo. Aqui no Arnaldo, nós levamos mais ou menos uns 4 anos, né? A professora Regina está mais tempo, ela participou de toda essa poder trajetória, fazer né? com que os professores entendessem o que é essa inclusão, que a inclusão é uma palavra ampla, né? Não é a inclusão de crianças com deficiências intelectual, então assim, ou física. Então no início eles acharam que como a escola estadual regular teria que atender essas crianças, que viriam crianças de todas as escolas, né, inclusive as que são indicadas para a escola especial, para dentro da sala de aula, e eles não saberiam como atendê-los, né? Então é uma caminhada longa para
fazer o professor não, esses alunos não vão vir, nós vamos ter alunos com dificuldades de aprendizagem e que podem, né, ser sanadas ou que não. Que, por exemplo, uma dislexia, ela não vai ter uma cura, né? Ela tem métodos de trabalho diferentes. Então isso vai levar um tempo. Hoje nós temos a PUC nós temos na PUC alunos disléxicos, nós temos síndrome de Down fazendo faculdade, nós temos N outros, né, casos que se julgavam perdidos, né, e que hoje estão nas universidades. Nós temos até um menino, né, com síndrome de Asperger, que é uma síndrome muito difícil de ser trabalhada na escola, né, e que alguns anos atrás eles eram simplesmente rejeitados, né, por falta de conhecimento. Então ficavam lá dentro das escolas especiais com potencial de aprendizagem. Exatamente, e eles tinham um potencial de aprendizagem muito bom. Então esses alunos é que foram resgatados para participar da escola regular, né? Então os que têm condição de trabalho, isso está comprovado já, né? Então não é só a inclusão de crianças que têm uma deficiência intelectual ou outra, mas de toda uma comunidade, do negro, do índio, do pobre, do rico, do homossexual, né? Então essa inclusão hoje eu vejo assim, me sinto muito feliz, porque pelo menos na nossa comunidade escolar todos são aceitos, né? Não tem um preconceito, nenhuma discriminação mais quanto a isso. Então hoje, assim, mas foi um trabalhinho árduo, assim, de convencimento dos professores que eles são capazes sim de